Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Alô você, começando mais uma edição do Veja Isso Agora, estamos direto no YouTube, transmitindo aí para todo o Brasil com informações importantes. Para você, inscreva-se no canal, ative o sininho que é muito importante, comente também esse vídeo, é legal porque aí o YouTube entende que é importante esse vídeo para você, para mostrar para mais pessoas, porque a nossa convidada de hoje é fantástica, você não pode perder o vídeo do início até o fim. A minha convidada é Valéria Morato. Valéria é professora já há 30 anos, também especialista em supervisão escolar. Fez pós-graduação em liderança e gestão de pessoas, foi secretária estadual, secretária de educação da cidade de Divinópolis, também presidente do Simpro, é o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, vice-presidente nacional do CTB. Você acha que é pouco? Ainda tem mais. Ela me lembrou, ainda é presidente do CTB de Minas Gerais. É uma nobre presença hoje. Bem-vinda, Valéria, a Andradas, a terra do vinho. Muitíssimo obrigada, Elias, pela oportunidade de falar com aqueles que te seguem e que ativaram o sininho. E que é muito importante ter esses canais de diálogo, né? Nós sabemos que, para nós, representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, a grande mídia muitas vezes não nos dá espaço. Então, ter espaço para dialogar com o povo é muito importante e eu sei da importância do seu canal aqui para a cidade de Andradas e região. E a internet nos permite isso, né? Falar pelo mundo afora, né? Então, é extremamente importante. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Valéria, eu já trabalhei em vários meios de comunicação na região, né? Várias emissoras de rádio, já fui diretor de rádio, e geralmente os meios de comunicação, eles têm ali uma papa na língua, né? Eles têm você pode falar até que ponto. Exato. Nós estamos aqui no Estúdio 46, até a Valéria, o que eu posso falar que você pode falar? Fala o que vem no coração, porque fale a verdade, né? Eu perguntei, inclusive, o que você quer que eu não fale? Mas aqui ela vai falar tudo hoje, gente. Hoje é dia em que a Valéria vai contar tudo para a gente sobre as verdades e vontades aí. Bom, primeiramente, explique para a gente o que é CTB. Você é presidente de Minas do CTB, também presidente, faz parte da diretoria nacional do CTB. O que vem a ser o CTB? Dentro da hierarquia da organização dos trabalhadores e trabalhadoras, nós temos centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos. Dentro dessa hierarquia, a central sindical é a CTB. Né? Então, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que tem no seu bojo confederações, federações e sindicatos. Eu sou presidenta pela segunda vez, segundo mandato, da CTB estadual de Minas Gerais. Nós temos mais de 500 sindicatos filiados. E tem sindicatos de servidores públicos, municipais, tem sindicatos de vigilantes, temos sindicatos de metalúrgicos, temos sindicatos de professores, de auxiliares em serviço escolar e também muitos sindicatos de trabalhadores rurais. Então, nós conseguimos, a CTB é uma central classista, ou seja, que se preocupa com a classe trabalhadora como um todo. Então, ter essa diversidade nos faz ver, aí perceber quais são as nuances e as dificuldades de cada categoria, as necessidades de cada categoria, que é a categoria de metalúrgicos, categoria de professores, etc. e tal, mas nós trabalhamos em conjunto para a emancipação da classe trabalhadora. Então, a central é aquela que dialoga, que faz a interlocução com os órgãos maiores do governo federal. Né? Então, assim, nós trabalhamos agora, só a título de exemplo, nós trabalhamos no estado todo contra a PEC 32, que é a proposta de emenda à Constituição que ia acabar com os serviços públicos. Nós trabalhamos no estado e o nosso comando nacional, que está hoje sob a presidência do Adilson Araújo,
fez essa interlocução com os parlamentares em nível federal e com os órgãos que conseguimos aí barrar a reforma, a PEC 32 até agora. Então, a central, é isso que é a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu sou professora, falo muito, sou sindicalista, então Fantástico. Você vai me cortando aí. Falando um pouco, trazendo aqui para o local, né, para Andradas, para Poços de Caldas, para a nossa pequena região, eu fui perguntar, antes de você vir, né, com os meus amigos sindicalistas, e aí, olha, aqui em Andradas tem o Sindicato dos Metalúrgicos, né, que cuida dos trabalhadores da ICASA, da indústria cerâmica, e também da Cooler, que é outra indústria cerâmica de Andradas. Aí eles falavam, olha, Elias, a CTB, nós não somos filiados, porque nós somos pequenininhos ainda, mas a CTB é gigante, né? Gigante, muito bem organizada, falaram muito bem da CTB. E também falei com meu irmão, que também é sindicalista lá de Poços de Caldas, ele faz parte da Metabase. Sim, nós somos filiados à CTB. Então tá aí, explicando aqui a nível regional, né? As ligações da CTB. Agora, você também faz parte do Simpro, que é presidente do Simpro, que é o Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Agora, explicando sobre esse sindicato. Isso. Então, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais fez 89 anos nesse 11 de fevereiro. Nossa! É um sindicato que representa os professores e professoras do setor privado de Minas Gerais. Então, os professores da rede particular, das escolas particulares, desde a creche, a educação infantil, até o ensino superior. Então, é um sindicato de 89 anos que tem na sua base aproximadamente 200 mil professores, né? E temos uma representatividade pela sua característica classista e pela sua luta há 89 anos, tem aí mais de 50% da sua categoria sindicalizada, o que é uma vitória para o movimento sindical. Então, o sindicato que luta e defende a escola pública de qualidade para todos, mas que entende que constitucionalmente a educação é um direito de todos e dever do Estado, mas pode ser concedida, e nessa concessão nós entendemos que precisa haver um regramento. Então, se o Estado concede o poder para uma escola ou para uma entidade, para um grupo, oferecer educação e cobrar por isso, é preciso que os trabalhadores e trabalhadoras tenham aí o mínimo de dignidade, sejam respeitados, tem uma convenção coletiva que precisa ser respeitada também, né? E lutamos a cada ano para novos direitos, para a manutenção das conquistas, né? E para que venha novos direitos, professores e professoras. Falando de professores, volta às aulas, como é que está esse momento, né, pós-pandemia? O que o sindicato tem pensado? Elias, o Simpro, no dia 13 de março de 2020, quando foi anunciado aí já a primeira, infelizmente, o primeiro surto, vamos dizer, da pandemia, do Covid, o Simpro já entrou com, a gente chama, os juristas, né, os nossos jurídicos, chama de dissídio de natureza jurídica, para afastar os professores da sala de aula. Naquele momento, era a única forma de manter e lutar pela vida dos professores e professoras. Nós não tínhamos ainda remédio, né, para a pandemia, e nem conhecimento, era tudo novo. Inicialmente, nós solicitamos o afastamento por 15 dias. Então, foi a primeira entidade em nível de Brasil que conseguiu esse afastamento. Como, infelizmente, a pandemia ela não acabou, né? Ela não teve, aí, inclusive, o enfrentamento necessário, essa liminar foi sendo, eu digo, confirmada e reformada. Então, ela foi confirmada, manteve os professores fora da sala de aula, mas foi possibilitado que as aulas acontecessem de forma remota. Então, nós fizemos também esse acompanhamento junto aos professores e professoras, da organização dessas aulas remotas, de como vinha acontecendo em cada escola, em cada local de trabalho, e conseguimos manter essa suspensão das aulas presenciais e, ao mesmo tempo, estávamos lutando pela vacinação.
pela autorização da vacina para toda a população e pela vacinação, e lutamos, conversamos com diversas prefeituras, com o governo do estado, sobre a priorização da vacinação dos trabalhadores em estabelecimento de ensino, não só professores e professoras, mas também os auxiliares em administração escolar. E nesse sentido, nós conseguimos fazer com que a volta às aulas presenciais em 2021 acontecessem depois que os professores estivessem pelo menos com uma dose, né, da vacina. Hoje, aí você me pergunta como é que está hoje. Hoje nós temos aí os professores com as 3 doses. Então, no estado todo, os professores já tomaram as 3 doses. Estamos, infelizmente, com essa onda de grande contaminação pela Ômicron, né? Sim, sim. Mas já temos muitas notícias de como lidar com a pandemia. Isso tudo que nós fizemos com acompanhamento dos epidemiologistas, então, não só nacional, como também aqui do estado, que estavam à frente da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal de Belo Horizonte, aqueles que são da academia, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje nós já sabemos várias coisas. Por exemplo, nós sabemos que a forma de contaminação do Covid, ela se dá pela via aérea. Então, aquela neura que a gente tinha, se pegar no caderno do aluno vai contaminar, se pegar no corrimão. Não, já vimos que o maior índice é pela via aérea. E temos o remédio, não é a cura. É o remédio, que é a vacina. É a vacina. Ela funcionou e a gente nota, hoje tem muitos mais casos do que o ano passado, mas em compensação a internação e as mortes diminuíram bastante. E mais de 80%, né, dos que estão internados são de não vacinados. Exatamente. São... Né? Nós temos casos de morte, de contaminação de vacinados? Temos. Os vacinados não têm tido uma repercussão grande, a não ser aqueles que têm comorbidades. Nós perdemos, por exemplo, essa semana, ex-embaixador, ex-deputado federal, Tilden Santiago. O Tilden, nós estávamos comentando até. Tilden faleceu aos 81 anos, após as 3 doses, mas porque tinha comorbidades. Então, são especificidades. Como o Covid é uma questão coletiva de saúde pública, a vacina ainda é o remédio, vamos dizer assim. E, então, esse retorno hoje, ele precisa ser... Qual é a nossa luta hoje? É pelo não retorno presencial? Não. É pelo retorno consciente e acompanhado. Então, os professores e professoras vacinados... Os alunos também. Os estudantes precisam comprovar a sua vacinação. Esse é a nossa defesa. A exigência do comprovante de vacinação. E a continuidade dos protocolos sanitários. Então, utilização de máscara, de álcool em gel, lavagem das mãos, ambientes arejados, né? Então, não dá para a gente voltar para a escola com uma sala em que o distanciamento entre os alunos, uma sala de aula que tem aí 80 alunos em sala de aula. Isso é inadmissível pela própria Organização da Saúde. Então, estamos acompanhando. O que o Simpro tem feito? Nós estamos acompanhando. Para e passo, cada escola, né, tudo que chega até nós de denúncia, para que a gente possa, então, intervir junto às escolas para o fornecimento de equipamento de proteção individual, que é uma máscara de qualidade, que proteja de fato os professores e professoras, para que estejam em ambiente ventilado e que haja aí o devido enfrentamento aos casos de contaminação. Porque os alunos, os estudantes que têm familiares contaminados precisam ser afastados. Os professores da mesma forma, né? Para que a gente faça o combate à doença. Acho que nós tomamos aí as rédeas, né, de uma inoperância governamental. Então, para proteger os nossos queridos, né, queridas, nós enfrentamos essa doença, essa realidade de uma forma assim, com muita convicção na defesa da vida.
Falando em inoperância governamental, a Valéria vai me falar daqui a pouquinho sobre eleições 2022, né? Lula, Bolsonaro, a posição dela, mas isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial, que é super rápido, a gente volta daqui a pouco. Nós somos o Estúdio B Arquitetura e hoje a gente está aqui numa casa que a gente acabou de entregar para os clientes. A gente fez todos os projetos dessa casa, vamos mostrar para vocês tudo. Sala, cozinha, quarto, lavabo, área gourmet e até piscina. Vamos lá conhecer? Vamos com a gente? Se vocês quiserem contratar alguns de nossos serviços, a gente se encontra na rua Otávio Teixeira Barbosa, 68, apartamento 22. Clínica de Fisioterapia da Unimed. É Unimed, é viver bem. Na clínica de fisioterapia da Unimed, a gente atende as patologias relacionadas à coluna, né? Todo o segmento da coluna, as tendinites, as respiratórias, neurológicas e pediátricas. Coluna, ela é a mais procurada porque todo o nosso corpo, a informação vem dela. Rua Policarpo Ribeiro 115, fone 3731-6161. Você sabia que existem várias formas de encontrar a ANTV? O canal 36 é aberto e de fácil acesso pela televisão. Para a galera conectada tem site TV Andradas, YouTube, o Facebook e o Instagram. Prefere assistir no celular? É só baixar o aplicativo. E não acabou, tem ainda a Telemídia TV, transmissão via fibra ótica. Fique bem informado. ANTV, os olhos de Andradas. Sejam bem-vindos à nossa live Superação Solidária. Vem pra cá, Eli! É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em 1 minuto, a Margot. E aconteceu um fato muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições agora, Managaru, quando fulorar na seca. Participaram e organizaram o Miss Unify 2012. Aê! Muito bem, já estamos de volta. Os professores já estão perguntando aqui, né? Questão de salário. Tem os professores aqui de Andradas, inclusive o Beto comentando, um dos professores, né? São vários professores de Andradas perguntando a questão de salário. E, inclusive, Andradas, eles têm um desconto muito grande do IPSENG, só que não tem médicos que atendem pelo IPSENG em Andradas. E nesse caso, dos professores andradenses, será que o Simpro poderia atuar, ajudar os professores andradenses, não? O IPSENG, ele é um Instituto de Previdência dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Então, não é dos professores do setor privado, que o Simpro representa. São trabalhadores do Estado, né? Das escolas estaduais, dos órgãos que são do Estado. O Simpro pode ajudar porque é um sindicato classista. Agora, a CTB pode ajudar, né? E como que a CTB pode ajudar? Nós precisamos fazer essa interlocução com o governo do estado para ver o que está acontecendo e por que aqui não tem médico, por que não está sendo ampliado aí o atendimento de saúde aos profissionais da educação, no caso, os professores aqui de Andradas. O que acontece? Elias, nós, desde 2018, né, 2019,
Nós estamos com um projeto de governo em Minas Gerais, que é um projeto que não prioriza o Estado mineiro. Então, a prioridade é a venda do Estado. Então, sucatear esses órgãos parece que eles são ineficientes, então é preciso sucatear. Então, desconta do trabalhador, não presta o serviço que tem que prestar, o trabalhador acaba ficando insatisfeito com essa situação, prefere que isso acabe para ir para um plano de saúde privado. Então, o que precisa ser feito como é a forma mais efetiva? A forma mais efetiva é de ter representantes, de fato, dos trabalhadores e trabalhadoras, para que possam fazer leis à Assembleia Legislativa que obrigue o Estado a cumprir esse tipo de prerrogativa que é dele, né? Então, saúde, educação, assistência social, está na Constituição que é dever do Estado, né? Direito do povo e dever do Estado. Tirar isso do dever do Estado e passar para a iniciativa privada é o que nós estamos lutando o tempo inteiro para que isso não aconteça. A PEC 32 a proposta de emenda constitucional 32 que acabava, né, ou que a PEC ainda existe, que acaba com o serviço público em todos os níveis, é uma dessas tentativas. O governo do Estado de Minas Gerais, o governador Zema, está pressionando a Assembleia Legislativa agora para que vote o regime de recuperação fiscal. Então, esse regime de recuperação fiscal vai fazer com que as coisas fiquem muito mais difíceis para os trabalhadores do Estado. Então, congela aumento, né? Não pode ter reajuste através do regime, se aderir ao regime de recuperação fiscal, tem que privatizar muitas empresas e fazer disso aí, isso vai fazer com que esse caso do Ipseng seja piorado. Agora, Valéria, falando sobre eleições 2022, né? A Valéria falou que ela não teria papo, poderia falar? Pode falar. Posição da Valéria, pensamento de Valéria como professora durante 30 anos. Nós temos aí uma eleição praticamente polarizada, nós temos até uma terceira via, mas hoje nós temos a eleição Bolsonaro e Lula. Como que você vê aí essa eleição 2022? Eu vejo como uma possibilidade de retomada do Brasil para o povo brasileiro. Desde 2016, Elias, que nós temos, o povo brasileiro tem sofrido vários reveses, desde que nós tivemos o golpe. Essa semana assumiu-se que foi golpe, né? Essa semana o ministro falou, olha, a presidenta Dilma ela não foi caçada por pedalada. Ela não tinha apoio. Ela foi impeachmentada porque não tinha apoio, né? Então, assumiu-se que foi golpe com o Supremo, com tudo, né? E a partir de então, 2017, passou, né, a reforma trabalhista com a possibilidade, com a justificativa de geração de emprego. O que nós vimos hoje é um povo brasileiro empobrecido, desempregado. A desvalorização do real acabou com quase tudo. Nós temos aí hoje a desvalorização do real. O gás subiu, o combustível subiu, o preço, mas o salário continua o mesmo salário. O brasileiro continua sofrendo. E falava-se muito, se a Dilma não cair, o dólar vai chegar a R$5, né? O dólar chegou a R$5 e foi no governo da Dilma. O dólar passou de R$5. e às vezes as pessoas têm uma sensação, eu vejo a questão, a Dilma perdeu por falta de apoio político. Hoje o presidente ele tem muito apoio político, porque senão o que foi feito com a questão das vacinas, o que foi feito com... Motivos para o impeachment tem, né? Tinha muitos motivos, mas ainda tem. A questão do cartão corporativo, nós vemos hoje, às vezes o presidente, comendo ali farofa, né? Mas o cartão corporativo do presidente, gastando absurdo, e os filhos do presidente, até eu não sou contra o povo, foi quem elegeu o presidente. Queria uma mudança, queria uma vida melhor, mas o povo foi muito enganado, né? Foi muito enganado naquele momento. Olha, eu acho que o povo foi envenenado. Sim, durante muitos anos. Envenenado pela grande mídia, envenenado
por uma série de pautas de costume que fez uma cortina de fumaça no que interessa para o povo, que é a sua alimentação, a sua saúde de qualidade, o seu emprego para ter dignidade. Porque, de fato, o Bolsonaro disse o que faria. Ele falou, eu não vim para construir nada, eu vim para destruir. Né? E é o que ele tem feito, destruído tudo. Destruiu, inclusive, a mesa do trabalhador, do povo brasileiro. O povo está com fome, Elias. O povo está com fome. Nós temos feito várias campanhas, que são campanhas que são muito paliativas, né? Mas o povo precisa de emprego, o povo precisa de escola. E 2022 é o caminho para que a gente altere essa realidade. Esse projeto de governo de destruir o Estado brasileiro, de ser subserviente, né? De ser capacho, eu vou falar numa linguagem, de ser capacho dos Estados Unidos, nós estamos vendo que isso não nos serve. Isso gera fome, isso gera tristeza, desemprego, falta de remédio, falta de saúde. O povo precisa entender, e aí nós temos um paralelo. Nós temos condição de fazer um paralelo. Como se vivia durante os anos do governo do presidente Lula? Como eu disse que vou falar tudo, né? Eu tenho várias críticas do período do presidente Lula, mas críticas de coisas que nós não conseguimos fazer, fomos pouco ousados. Mas não há de forma alguma nenhuma possibilidade de eu dizer que o governo Lula foi ruim para os pobres. Foi ruim para o povo brasileiro. Mesmo para o empresário, né? E até para o empresariado. Os empresários geralmente não são de direita naturalmente, mas foi um período ali, no período Lula, em que as empresas mais faturavam. E o Brasil estava em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, nós estávamos ali brigando com as grandes potências, o Brasil passando a Inglaterra como grande uma potência, estávamos quase uma Alemanha. E aí você pega uma destruição do PT, sim, né? A esquerda brasileira, mas não foi só essa destruição. Aí você citou os Estados Unidos, é muito mais fácil você destruir um país internamente, você dividir um país internamente, lá na frente você consegue a destruição de uma nação. Hoje o Brasil, eu não sei exatamente a posição, o Brasil está entre as maiores potências do mundo, mas não, acima da 12ª, ela não é mais uma das grandes potências. Então conseguiram, estava nascendo na América Latina uma grande potência, uma liderança, que era o Brasil, junto com o BRICS, né, junto com a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul, uma grande potência. Isso é um perigo para os Estados Unidos. E aí conseguiram, mas são 4 anos, experimentou e depois volta. Mas um estrago muito grande que aconteceu. E, na verdade, não são 4 anos, porque a partir do golpe, essa estrada foi pavimentada para vir o Bolsonaro. Sim, sim. Porque aí, 2017, eu reafirmo, a reforma trabalhista tirou muito. A emenda constitucional 95, Elias, que também é do presidente Temer, à época, essa emenda constitucional, ela congela os gastos em saúde, educação, assistência social. Pensa você, na sua casa, você, durante 20 anos, você ganha o mesmo salário, você sobrevive da mesma forma, hoje, daqui 20 anos com o mesmo salário. Então, quando você chega no posto de saúde e não tem enfermeiro, não tem médico, você não pode culpar o enfermeiro e o médico que está lá, porque a culpa não é dele. A culpa é da emenda constitucional 95, que impede a contratação de novos para substituir doentes, para substituir aposentados. E nós vimos, a pandemia veio para nos mostrar que o Estado precisa ser o indutor disso tudo. Quem nos salvou na pandemia? O SUS. O SUS. O SUS, os trabalhadores do SUS, que se desdobraram, né, para nos atender. Então, 2022 é o ano de recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, e aí num projeto macro, projeto de presidência da República. Só que presidente da República precisa de ter uma base para governar. Então, ele precisa de ter, nós precisamos eleger um projeto de nação para o povo, mas não dá para você eleger, por exemplo, votar no Lula e votar num deputado do Partido Novo,
que vai bater. Não tem um pensamento... Que foi aconteceu até com a presidente Dilma, né? Ela se elegeu, ela conseguiu. E o presidente sozinho não faz nada. Assim como o prefeito sozinho, se o prefeito não tiver os vereadores, ele também não faz nada. E geralmente acontece, eu tenho amizade, eu tenho... Então, é importante. Falando em política, nós estamos vivendo nesse momento, acho que a maior mudança política, e a população ainda não está atenta, nós estamos vivendo agora, nesse período, que é a federação. Há muitos anos a política brasileira ela não mudava radicalmente. Federação partidária. Eu sei que você eu tenho acompanhado algumas fotos lá, você tem trabalhado na questão de federação partidária. Como que você vê essa federação, uma frente ampla de esquerda? Como que você vê tudo isso? Olha, eu acho que a federação é o grande ganho para a política, para o cenário político brasileiro. Por quê? Porque ela vai permitir os partidos que são ideologicamente próximos se juntarem para poder desenvolver no parlamento, inclusive, um plano, né? Um projeto, fazer propostas de lei para que seja retomado aí, nesse caso eu insisto nisso, retomado o Brasil para o povo brasileiro. Então, nós estamos essa possibilidade da federação, por exemplo, nós temos aí a possibilidade, que tem sido muito dito, é a federação, uma federação de esquerda, que é PT, PCdoB, PV e PSB. Como que está? Existe a possibilidade, está bem andada essa federação? Muito encaminhada. O que acontece é que não foi fechada ainda porque a federação está sendo votada agora no Supremo. As regras da federação estão sendo votadas. Então, por isso, ainda não tem um fechamento. Mas a federação, esses partidos passam a ser um só. Só fazendo um adendo, passam a ser um só. Não só, é como se fosse uma coligação para presidente, deputados, senadores. Agora, também será local daqui a 2 anos. Não é só na eleição presidencial. Vai continuar essa federação durante os próximos 4 anos, então, continua-se durante os próximos 4 anos essa federação partidária entre os partidos. No caso, está se formando essa federação, existem outros partidos também de direita estudando uma federação. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Para eu tossir, né? Nós somos o Estúdio B Arquitetura e hoje a gente está aqui numa casa que a gente acabou de entregar para os clientes. A gente fez todos os projetos dessa casa, vamos mostrar para vocês tudo. Sala, cozinha, quarto, lavabo, área gourmet e até piscina. Vamos lá conhecer? Vamos com a gente? Se vocês quiserem contratar alguns de nossos serviços, a gente se encontra na rua Otávio Teixeira Barbosa, 68, apartamento 22. Clínica de Fisioterapia da Unimed. É Unimed, é viver bem. Na clínica de fisioterapia da Unimed, a gente atende as patologias relacionadas à coluna, né? Todo o segmento da coluna, as tendinites, as respiratórias, neurológicas e pediátricas. Coluna, ela é a mais procurada porque todo o nosso corpo, a informação vem dela. Rua Policarpo Ribeiro 115, fone 3731-6161.
Você sabia que existem várias formas de encontrar a ANTV? O canal 36 é aberto e de fácil acesso pela televisão. Para a galera conectada tem site TV Andradas, YouTube, o Facebook e o Instagram. Prefere assistir no celular? É só baixar o aplicativo. E não acabou, tem ainda a Telemídia TV, transmissão via fibra ótica. Fique bem informado. ANTV, os olhos de Andradas. Sejam bem-vindos à nossa live superação solidária. Vem pra cá, Eli! É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em 1 minuto, a Margot. E aconteceu um fato muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições agora, Managaru, quando fulorar na seca. Participaram e organizaram o Miss Unify 2012. Aê! De volta com a última parte aqui do Veja Isso Agora. A Valéria Morato, professora, presidente da CTB Minas Gerais, vice-presidente também da CTB Brasil e também presidente do Simpro, Sindicato dos Professores de Minas Gerais. E a Valéria, eu acho que ela está sofrendo aí uma pressão, né, para sair candidata a deputada. Como é que está essa questão? É uma possibilidade, Valéria? A gente discute muito isso com as nossas bases, com os nossos sindicatos, né, e com a categoria. Eu sempre faço uma retrospectiva, né? Em 2014, a representação dos trabalhadores e trabalhadoras perdeu muito, né? Nós não elegemos, nós diminuímos a bancada que a gente fala, que é a bancada do trabalho, que é a bancada de representação do trabalho, de sindicalistas, de representantes do trabalho. E isso possibilitou passar a reforma trabalhista em 2017. E isso possibilitou a emenda constitucional 95, que congela os gastos. Porque não tem representante, se você tem um pouco, não dá para você, a correlação de forças diminui. Então, nós sindicalistas temos tido a sensação de estar enxugando gelo, sabe, Elias? A gente faz, luta, mas barra, porque tem lei que impede, inclusive, que haja esses avanços. Então, a diretoria, tanto do Simpro como os diretores dos sindicatos da CTB, tem convicção de que nós precisamos ter representantes. E como eu tenho sido essa representante nos últimos 6 anos, né, esse é o 7º ano, o meu nome naturalmente apareceu. E eu fui eleita nas 2 vezes, na CTB por unanimidade e no Simpro com 98% dos votos. Então, eu não posso me furtar a isso. 98%, é uma representatividade gigante, né? Eu não posso me furtar a tentar ocupar esse espaço, né? Acho que eu tenho entendimento das causas dos trabalhadores, das necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, e tenho entendimento e convicção da importância de ter uma representação no parlamento, tanto estadual quanto federal. Então, o pleito é para que eu saia candidata a deputada estadual, eu estou aí, né? Me colocando, vamos ver o que vai acontecer. Desejo a você boa sorte, caso você saia. Aliás, a Valéria, nós temos um amigo em comum, que é o Adson Ribeiro, né, que é uma pessoa fantástica. O Adson é nosso companheiro de tomar cerveja lá de vez em quando. O Adson, que é amigo também da Valéria, e é uma pessoa fantástica, muito sorridente, hoje vindo aqui a Andradas. Obrigado pela sua presença na cidade de Andradas, Valéria. E vamos até dar um vinho para a Valéria também, que eu falei para ela que vinho de Andradas, o pessoal que já leu o livro Vinho Política sabe, né, da importância de tomar um vinho andradense. O Lula tomou, ganhou eleição, o Juscelino também tomou vinho andradense, o Tancredo Neves, pelo amor de Deus, me dá esse vinho aí. E nós vamos dar um vinho andradense para ela, para que ela leve aí para Belo Horizonte. E a Valéria é muito simpática. Eu queria agradecer de coração a sua presença aqui no Veja Isso Agora. Eu que agradeço mais uma vez, Elias. Foi muito bom esse bate-papo, né?
Muito bom. Quando você vai, e eu estava dizendo para ele no intervalo que eu sou professora e sou sindicalista, então eu falo muito, né? Então tem que puxar as rédeas aí. Mas ter espaço para falar, dialogar, falar sobre essa questão do que é o serviço público, né? Isso tem me afligido muito, sabe? Porque quem está na ponta, o trabalhador que está na ponta sofre as consequências de uma reforma mal feita, de uma emenda constitucional mal feita, de uma proposta de emenda constitucional que vai acabar com o serviço público. Então, dizer isso, dizer quais são os objetivos desse governo que está aí, tanto em Minas quanto federal, é muito importante. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, espero voltar mais vezes, e você indo a Belo Horizonte, eu faço questão que você também vá aos nossos estúdios para que a gente faça um programa lá. Opa, com certeza, iremos lá. Aliás, eu acho que a importância, de repente, ter uma representante professora na política é fantástica. Eu acho que tudo que a gente tem, que a gente aprende, é graças aos professores. Eu saí lá da roça, estudei e levo um pouquinho de cada professor, né? E eu acho que isso que é importante. Então a gente tem um carinho todo especial pelos professores, e que bom se tivéssemos mais professores nos representando. Obrigado de coração, forte abraço. Junto. Nós vamos encerrando por aqui o Veja Isso Agora. Se você está começando a assistir esse vídeo, assista desde o começo, porque é fantástico a entrevista com a Valéria Morato, professora durante 30 anos, especialista em supervisão escolar, pós em liderança e gestão pessoal, foi secretária de Educação da cidade de Divinópolis, presidente hoje, né, presidente do Simpro, Sindicato dos Professores de Minas Gerais, vice-presidente do CTB Brasil e presidente da CTB Minas Gerais. Ela é a simpática e sorridente Valéria. Forte abraço para você, até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.